Olá, arianos da internet! Tudo bem, gente? Eu sou a Nath, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa é uma tiragem atemporal e para o coletivo de Áries. Portanto, pegue só o que ressoar para você. O que não ressoar, você já sabe. Solta pro universo e bora para sua leitura, Áries. Bom, eu vou estar usando o tarô do divino. Vamos ver o que ele nos conta hoje. Gratidão. Vamos lá. Energia para os arianos. A sacerdotisa. O que mais? 9 de paus. Mais uma. O sol. 8 de ouros, as de ouros, 9 de copas. Eu tô entendendo. Áries, olha só, vamos por partes. A sacerdotisa abrindo a sua leitura. 9 de paus. Com o sol. Fundo de deck, a gente tem 8 de ouros, as de ouros, 9 de copas. Áries, olha, o que eu tô sentindo aqui na abertura da sua leitura? Eu tô sentindo que vem uma ajuda aqui muito do divino para acalentar e para acalmar pessoas que estão numa situação de muita ansiedade, de muito estresse financeiro aqui também. E aí, sabe quando você fica apático, tipo, cara, parece que eu tô fazendo de tudo e eu não tô vendo uma saída, eu não tô vendo uma resolução para isso. Mas a gente tem dois arcanos maiores na mesa. A sacerdotisa com o sol. Aqui pode ser duas coisas. Ou você descobre algo aqui na sua vida e aí você começa a trabalhar, você começa a investir em coisas que tem a ver com as suas realizações. Ou aqui, para alguns, é uma ajuda espiritual mesmo. Sabe? É aquela sensação de, Áries, você não está só. 6 de paus. Alguns aqui estão vencendo uma prisão mental aqui. A sacerdotisa. O que estamos falando para Áries? O que os arianos precisam saber? 8 de paus. O que mais? Na mesa, por favor. Um enforcado. Calma. Rainha de ouros. Tem muito ouro aqui na sua leitura, Áries. 8 de paus. 8 de paus é uma carta muito de movimento. É como se a espiritualidade, ela dissesse assim, Áries, eu estou indo ao seu encontro. Então não se sinta só. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que você esteja aqui no desespero, com falta de apoio, com falta de reciprocidade, com falta de dinheiro. Você está sendo zelado. Alguém zela muito por você, Áries. Ou enforcado com a Rainha de Ouros. Só que aqui eu acho interessante porque tem uma mudança de perspectiva em relação ao financeiro. Talvez, Áries, você estava há muito tempo investindo, ou financeiramente falando, ou romanticamente falando, em situações onde você sempre tinha que estar alimentando, pagando, fazendo. O meu gato, ele adora participar das leituras. Fica aqui com a tia, amor. Fica aqui com a tia. O que mais? A justiça. Áries, esteja preparado, porque uma justiça divina será feita na sua vida. E não é uma justiça divina porque
Essa sacerdotisa aqui é como se fosse um mentor, é como se fosse uma pessoa que ela fica acompanhando todos os seus passos. E aí quando você bate aquele desespero, parece que vem essa pessoa ela zela muito por você. Para alguns é um ente querido que já se foi. E aí ela vem te trazendo que uma nova perspectiva, uma nova maturidade para lidar com questões não só do financeiro, mas também dessa maturidade emocional aqui. A justiça com 10 de espadas, com o louco. Realmente, Áries, algumas coisas foram tiradas aqui de você, né? Rei de espadas. O que estamos falando? Calma. Na mesa, por favor. 6 de copas com o rei de copas. Tem uma coisa aqui, Áries, de você ter lidado com uma pessoa, e isso pode ser em qualquer ambiente. Já é uma pessoa conhecida sua, tá? Não é uma pessoa nova, não é isso. É uma pessoa conhecida sua. Só que essa pessoa, o Áries, ela não é bem intencionada. Entende? Rei de espadas com o diabo. Aqui pode ser aquela pessoa que ela faz amizade com você. Ela vai te ganhando aos poucos, ela vai ganhando a sua confiança, mas aí quando você olha, você tá muito enredado na situação com essa pessoa. Porque tem uma coisa de apego, entende? Por exemplo, sabe quando você vai ajudar um amigo, aquela pessoa, numa situação difícil e depois ela acha que é sua obrigação ficar ajudando ela sempre? Só que isso foi feito de uma forma mais calculada. Essa pessoa, ela sabe que você tem uma coisa de estabilidade. Você não perde as suas estribeiras. E aqui tem que tomar um certo cuidado, porque ao você cortar ou abandonar essa pessoa, ela tem um quê? Um pouco vingativo. Então é aquela pessoa que ela pode pegar e ela pode começar a te difamar para outros. Entende? Só que você está protegido. 5 de paus, 10 de paus. É porque o que eu sinto é que vocês cortaram essa situação da vida de vocês. E aí do outro lado, a pessoa tem um ego tão grande que ela não aceita. Ela não aceita não ser o centro das atenções aqui. Entende? E é engraçado que essa rainha de ouros, ela tem uma cobra aqui em volta dela, né? Só que ela é segura. Essa cobra, ela não enrosca nela. Me fala desse enforcado aqui. 4 de espadas, exatamente. É aquela pessoa que ela te deixa presa emocionalmente ou mentalmente em algumas situações. Sabe aquela música do Charlie Brown? Tudo que ela gosta de escutar. Tem um pouco disso aqui. Só que eu falo coisas que não necessariamente é pro bem do ariano, mas é para deixar ele amarrado na minha opinião, para que de alguma forma eu paralise ele mentalmente. Só que aqui vocês estão muito bem assessorados, muito bem guiados por essa pessoa aqui. Que pode ser um ente querido, pode ser uma entidade, pode ser... Enfim, dentro do que você acredita. Me fala desse rei de copas aqui. Gente, tá um pouquinho de barulho de vento, mas é porque eu tô com calor.
8 de copas. Cara, é a carta da pessoa virando as costas e indo embora. Não me importa o quanto vai ser difícil. Eu entendo que essa situação, essa pessoa, essa forma de viver, ela não condiz comigo. Exatamente. 4, a estrela, 9 de espadas. O que mais? E tem até uma sensação, Áries, de vocês se sentirem ou terem se sentido um pouco acuados, sabe? 9 de paus. Ou essa pessoa, ela mexia com o seu senso de independência. 9 de ouros, que é a carta da independência. 10 de espadas com o 4 de paus. Eu tenho muita sensação, é engraçado, porque o 4 de paus ele fala muito de grupos também, de pessoas, mas eu tenho muita sensação daquela pessoa que ela te ajuda para depois ela poder te puxar para o fundo do poço. Só que vocês não ficam nessa energia. Porque aqui você já tem uma inteligência emocional para separar algumas coisas. E por mais difícil que seja, às vezes, não ser aceito, não ser chamado para fazer coisas, vocês adquiriram uma independência. E é isso que essa pessoa ela não contava com isso. Não só com a sua proteção, mas com a sua inteligência emocional e com a sua capacidade de lidar em solitude com os próprios problemas. Porque em algum momento essa pessoa ela achou que por ela estar fazendo isso com você, você ia sair gritando os 7 ventos, contando para todo mundo, mas você não teve isso. Você se silenciou para entender o que estava acontecendo. Pessoas estrategistas aqui. Estou falando com pessoas muito inteligentes. Exato. Cavaleiro de paus. É porque você não foi impulsivo. O que mais? As de paus. Com as de... Tá vendo? Essa pessoa, ou essa situação, ela ia sabotar um novo recomeço na sua vida. Tá caindo muito isso em todas as leituras, apesar de eu usar decks diferentes. Mas é porque algumas energias do coletivo, elas realmente ressoam, né? Aqui, se você tivesse dado ideia, se você tivesse caído na lábia dessa pessoa, Áries, ia ser muito complicado, porque ela também mexeu com o seu senso de imediatismo. E você, por ter maturidade, sabe que as coisas imediatas, elas não têm bases sólidas. Me fala desse 10 de espadas. 4 de... Essa pessoa ela queria te manter numa situação de ficar pedindo, implorando por migalhas, sabe? Só que você, cara, eu não vivo de migalhas. Eu tenho eu mesmo, eu tenho minha família, ou eu tenho meus amigos, ou eu tenho a minha própria espiritualidade. E vocês não precisam disso. O eremita, caraca, eu acabei de falar dessa questão de solitude, de autoconhecimento. O eremita, ele traz, né, não desse deck aqui, mas ele traz a coisa de ele próprio se ilumina, entende? Olha lá, o diabo, rainha de paus. Cara, era uma pessoa muito determinada a te criar muitos conflitos. O sol, por favor. O louco. Ai, que delícia, Áries. Caraca.
O Sol com o Louco, que energia maravilhosa. E 2 arcanos maiores juntos. Vocês aqui entendendo que tem uma vida, que tem uma jornada imensurável, assim, para vocês produzirem, para vocês... E é legal porque vocês vão aprendendo também que nem sempre até as atitudes de alguém são genuínas. Porque muitas vezes falam assim pra gente: não analise palavras, analise atitudes. Mas no começo, essa pessoa ela pode ter feito muita coisa por você, justamente para te confundir, para que você confiasse nela. Ela foi ganhando a sua confiança com a atitude. Só que o que acontece? 7 de espadas, que é a carta do ladrão, que é a carta da pessoa que mente, da pessoa que rouba, com o 7 de ouros. O que acontece aqui? O 7 de espadas está embaixo do sol, né, cara? Então é como se você tivesse essa clareza, né, e você olhasse e falasse assim: meu amigo, você acha que você vai fazer o que você quiser? Não, eu sei exatamente aonde eu estou pisando. Eu parei para analisar essa situação. Algumas pessoas foram até buscar sobre a vida dessa pessoa no passado e foram descobrindo coisas aqui. É legal entender isso, Áries, porque pessoas assim, elas não são assim só com uma pessoa, elas geralmente têm um padrão assim. Então, quando você analisa o passado dessa pessoa, você vai ver que ela já faz isso há um tempo. Ela está acostumada a agir assim. Só que quando ela chega para te dar essa rasteira, você já sabe com quem você está lidando. E aí o que acontece? A carta do carro. Você começa a avançar, a progredir. Ó, 5 de espadas, misericórdia, Áries. 5 de espadas é a pessoa egoísta. Uma pessoa muito imatura. O que mais? Sete de paus. Com julgamento. Eu entendi. É porque, como eu falei, que no início as atitudes elas condiziam, levou um tempo para você entender de qual era dessa pessoa. No início você ficou um pouco resistente. Só que assim, o julgamento é quando tudo vem às claras. É a hora da verdade aqui. E isso vai te trazer essa situação. Ela vai te trazer uma autoconfiança no seu próprio discernimento muito importante. Para quando você entrar nessa energia do louco, que você for explorar novas oportunidades, for explorar a vida lá fora, você tenha essa malícia. Entende? E é complicado porque essa pessoa ela não está aceitando muito bem. Me fala do sol, página de espadas. Me fala do 7 de espadas. O hierofante. Página de espadas. Ou vocês, assim, página de espadas tem muito uma conotação de internet. Então eu sinto que aqui vocês descobrem coisas através da internet. Pode ser nessa questão de buscar, né, sobre o passado dessa pessoa. E olha que coisa é complicada. O hierofante, que é uma carta de compromisso, é uma carta de seriedade. Então tem bem isso. Essa pessoa ela chegou assim: eu sou uma pessoa de família, eu sou aquela pessoa que você pode contar comigo. Feitiço virou contra o feiticeiro. Áries, me conta a sua situação nos comentários, porque eu sempre respondo e eu também sou fofoqueira, eu quero saber. Não esquece de hypar esse vídeo, porque ajuda demais o meu conteúdo a ser entregue.
Deixa seu like, se inscreve no canal da Bruxinha e a gente se vê aonde? No seu próximo vídeo. Tchau!